Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O abacaxizeiro está sujeito à ocorrência de algumas pragas, dentre as quais se destacam a cochonilha, a broca do fruto e os cupins, que são responsáveis por sérios danos à cultura. Os tratos culturais, controle de ervas daninhas através de herbicidas, adubação com adubos químicos, aplicação de ureia para provocar a formação do fruto, de maturadores para acelerar a maturação dos frutos, controle de fungos através de fungicidas, de pragas, insetos através de inseticidas e cupim através de cupinicida. O Paracatu Rural está sempre aberto para receber e responder dúvidas de ouvintes e internautas do programa, e desta vez a pergunta é sobre esse assunto. O Neno, ele é lá de Coruripe, 90 quilômetros de Maceió, no estado de Alagoas. Ele enviou um questionamento sobre um problema em sua plantação de abacaxis. Vocês que entendem qual é o produto bom para o cara botar no solo da terra, no solo, para matar o cupim, dar no abacaxi. Aí eu queria saber a informação, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente que sabe a informação. Eu coloquei no abacaxi o composto do boi, e botei tiborna e coloquei com estico de galinha. Se é adequado isso aí no abacaxi. Aí eu me deu essa informação também, se eu apliquei bom. Obrigado mesmo. O Neno também disse que quer fazer a aplicação do veneno do cupim juntamente com a dosagem do calcário. E então ele pergunta se pode fazer isso. Para responder às dúvidas do Neno, o nosso amigo Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, explica o que pode ser feito. Para fazer o controle do cupim na cultura do abacaxi, o ideal seria que esse controle fosse feito no ato do plantio do abacaxi, quando fosse plantar as mudas, usando um produto chamado Regente, ou pode ser também usado o CLAP, que são dois produtos de marcas comerciais diferentes, porém com o mesmo princípio ativo. Você acha esses produtos nas casas defensivos agrícolas. As doses desse produto, elas são bem pequenas. Mistura-se na bomba costal, a dose recomendada por bomba, pulveriza o suco de plantio, no caso do abacaxi. Então abre-se o suco, faz a pulverização dentro do suco e depois planta-se as mudas, fechando-se o suco, claro, enterrando as mudas. Dessa forma, dificilmente vai ocorrer cupim nas mudas, né? Pode ser que ocorra depois, quando o residual do produto acabe, mas por ser um produto com grande eficiência no controle do cupim, é bem provável que o produtor não vá ter esse problema tão cedo. No caso dos produtores que já plantaram abacaxi e começou a ter esse problema, recomenda-se também os mesmos produtos, só que a estratégia de controle muda-se um pouco. Então é feito uma calda também com a bomba costal, com a dose recomendada, e pulverizar no pé das mudas, de forma que saia mais produto. Então vai ter que encharcar mais o pé da planta ali, gastar um pouco mais de produto para que esse produto possa encharcar na terra, contaminando a terra, ou seja, espalhando sobre a terra, melhor dizendo, né, para que possa atingir os cupins que estão ali no pé da planta, entendeu? Então a palavra certa não é bem contaminando, vamos dizer assim, é expandir, porque ele não vai contaminar a terra no sentido próprio da palavra, mas no sentido de expandir o produto para que o produto possa chegar até o cupim. Fazendo isso, o produtor vai ter sucesso no controle. Agora, é claro que existem outros produtos, mas esses dois citados, eles são os mais eficientes, são os que dão mais resultado, tá? É só fazer isso que vai ter sucesso aí no controle dessa praga na cultura do abacaxi, e pode ser feito também em outras culturas, como cana, por exemplo, cana de açúcar. Lembrando que a estratégia de plantio é a mesma, joga-se a muda lá dentro, joga-se os produtos, os insumos que vão ser usados no suco, pulveriza em cima e depois tampa. Dessa forma o controle é bem eficiente. A cultura
cultura desenvolve-se bem em terrenos planos ou levemente ondulados, de boa profundidade e drenagem, com textura areno-argilosa. O plantio, utilizando-se mudas do tipo filhote, é o mais prático, quando a variedade apresenta muitos filhotes, e estes devem apresentar um tamanho entre 25 centímetros e 40 centímetros. As covas devem ser abertas com enxadeco ou enxadão pequeno, plantando-se as mudas a 10 centímetros de profundidade. Não deixe cair terra na roseta foliar, que é o olho da planta, na hora do plantio. Já quanto ao espaçamento, é muito variável. Uma operação muito importante no momento do plantio é a uniformização dos tipos de mudas, segundo seus tamanhos. Ou seja, você vai plantar as mudas de tamanho pequeno num talhão, das mudas tamanho médio em outro e grandes em um terceiro talhão. O abacaxi é um fruto tropical de excelente sabor destinado ao consumo fresco e ao beneficiamento na indústria. As características de sabor e aroma, com um bom equilíbrio entre acidez e açúcar, tornam o abacaxi muito apreciado para o consumo fresco. Industrializado, ele é consumido como fruta em calda, fatias ou pedaços, ou suco pasteurizado, concentrado ou não, e também geleias. O primeiro e fundamental passo na implantação da cultura é a escolha da variedade a ser plantada. Deve-se considerar a adaptação ao local de plantio, a destinação da produção, se é in natura ou para a indústria, e a disponibilidade e qualidade das mudas. Para a indústria, as variedades com formato cilíndrico são preferidas, como, por exemplo, a variedade Smooth Cayenne, pelo melhor rendimento no processamento. Já para o consumidor, eles preferem a variedade com polpa mais amarela e mais doce. Para fazer uma boa escolha da cultivar, sempre deve consultar um especialista. As mudas devem ser oriundas de viveiro certificado ou, na ausência deste, de produtor comercial com bom nível tecnológico de produção. Elas devem ser alvo de rigorosa seleção na sua origem, pois são veículos de transmissão de pragas e doenças importantes, como a cochonilha e a fusariose, que podem trazer sérios prejuízos econômicos. O produtor deve evitar mudas com esses problemas. Quando então detectar na sua propriedade, quando você comprar as mudas, deve descartá-las. Nos plantios subsequentes, você, produtor rural, poderá usar mudas produzidas em sua própria lavoura, retiradas das plantas mais vigorosas e isentas de praga, é claro. O ciclo da lavoura é relativamente curto, com até 2 frutificações. A primeira entre 1 ano e meio e 1 ano e 8 meses. A segunda frutificação em até 2 anos e meio. Apesar disso, o produtor deve estar atento ao investimento, que é bastante elevado, principalmente nas lavouras irrigadas, e também ao tempo de retorno financeiro do mesmo, que ultrapassa normalmente o primeiro ciclo. O nosso internauta, Neno, também perguntou se é melhor usar o adubo 10-10-10 ou ureia no abacaxizeiro, e o Fabrício respondeu. Ô Francis, com relação a essa pergunta do ouvinte aí, o adubo 10-10-10 é um adubo de plantio e a ureia é um adubo de cobertura. Então, não faz sentido colocar os dois juntos, tá? O interessante é que faça o plantio com 10-10-10 e depois, quando a planta tiver com uma idade determinada, fazer a adubação de cobertura com a ureia. Cada planta tem sua idade para fazer a cobertura. O milho, por exemplo, é 20 dias. O alface já é outra idade. A cenoura a mesma coisa, então vai depender da cultura também. Pois é, a irrigação tem se mostrado bastante útil na lavoura, apesar da tolerância ao período seco. A faixa ideal de precipitação para a cultura é de 1.000 milímetros a 1.500 milímetros anuais bem distribuídos. A irrigação deve ser implementada em regiões onde a deficiência ocorre por um período muito longo, ofertando então de 60 milímetros a 150 milímetros por mês de água. O ponto de colheita deve ser estabelecido em função do mercado, uso e distância. O abacaxi é um fruto não climatérico, ou seja, ele não amadurece depois de colhido. Caso seja colhido imaturo ou verde, terá um grau elevado de acidez e baixo de açúcares, chegando então ao consumidor muito azedo e sem o sabor característico da fruta. Para a indústria, o fruto deve ser colhido maduro, com a casca mais amarela do que verde. Para o consumo fresco, deve ser colhido de vez, para mercados mais distantes, ou maduro, para mercados mais próximos. E encerrando então as dúvidas do Neno, o Fabrício responde sobre o uso do cal virgem, se é possível usá-lo no pé da planta.
Com relação à utilização do CalVision para a substituição do calcário, nós não temos experiência ou algum experimento que comprove essa eficiência desse produto substituindo o calcário. Até porque quando nós utilizamos calcário, o nosso objetivo é neutralizar o alumínio tóxico para as plantas e fornecer cálcio e magnésio para as mesmas. Então nós não sabemos se o CalVision vai fazer essa função que o calcário faz. E o calcário é muito mais barato do que o CalVision. Então não faz sentido usar esse produto em substituição do calcário. É melhor que o produtor faça a utilização do calcário, que já é um produto já consagrado, um insumo já bem difundido no Brasil inteiro e que tem a sua comprovação, a sua eficiência através da ciência, viu? Obrigado, Neno, pelas suas dúvidas, enviadas pra gente, para Catu Rural. Obrigado também, Fabrício, por respondê-las. Você tem alguma dúvida? Quer saber sobre uma determinada cultura? Entre em contato conosco pelo Zap Rural, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.